Então, continuando nossa aula aqui do Guia dos Perplexos, vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 é chamado Sobre o Verbo Levantar-se. Você costuma colocar no quadro, né, professor? Quer que eu coloque aqui? Eu quero. 8, né? Capítulo 12 e capítulo 13. Então, capítulo 12, a palavra é com. Aí o Maimônides começa assim: Quimá é um homônimo. Um dos significados deste termo é levantar-se, em oposição a sentar-se, como em e não se levantava nem tremia diante dele. Esther 5:9. Ele contém também o significado de esclarecer e confirmar algo, como em confirmará o Eterno a sua palavra. 1 Samuel 1:23. E o campo de Efron permaneceu. Gênesis 23:17. E a casa que está na cidade permanecerá. Levítico 25:30. E o reino de Israel será estabelecido na sua mão. 1 Samuel 24:20. Neste significado, o termo Quimá foi dito em relação a Deus. Agora levantar-me-ei, disse o Eterno. Salmos 12:6. Ou seja, agora realizarei minha promessa e minha ameaça. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Salmos 102, 13, 14. Ou seja, realizarás o que prometeras, de que terás misericórdia sobre ela, sobre Sião. Pelo fato de que uma pessoa decide fazer alguma coisa, ela se dirige à ação ao se levantar. Disse também que quem se opõe a alguma coisa se levanta, como em: pois meu filho fez o meu servo se levantar contra mim. Samuel 22. Nesse sentido, esta palavra indica metaforicamente a execução do decreto divino contra as pessoas que merecem castigo e destruição, como em: e me levantarei sobre a casa de Jeroboão. Amós 7:9. E levantar-se-á sobre a casa dos malfeitores. Isaías 31:2. E é possível que agora levantar-me-ei, nos Salmos 12:6, tenha este sentido. E também, tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, que significa levantar-se contra seus inimigos. Este significado aparece em várias passagens, sem que haja um ato de se levantar ou de se sentar, o que seria indigno em relação à divindade. Nossos sábios disseram em relação a Deus: não existe acima, nem sentar-se, nem levantar-se, em relação ao Criador. O Criador, ele
é eterno, não existe mudança, como a gente já falou diversas vezes aqui. Todos os termos denotam alguma ação do Criador em relação à criatura. Nós sabemos, através dos estudos da Kabbalah, dos estudos que nós temos aqui aos sábados, que tudo depende da criatura, do receptor, do vaso, do clima. O Criador, ele vai agir de tal forma, ou deixar de agir em si mesmo? Não. Ele sempre vai continuar agindo. Agora, qual será a influência que esse vaso vai receber do Criador? Qual é a influência? Será que o Criador vai influenciar essa criatura para algum bem, para algum benefício dessa criatura, para que ela se aproxime do Criador? Isso vai depender da própria criatura, do próprio vaso. Se o receptor, se a criatura, ela tiver a kavaná, a intenção de se corrigir, a intenção de chegar ao Criador, e com isso ela corrige, com a ajuda da luz divina, as suas propriedades internas, então é dito que o Criador lhe ajuda. Ou seja, o Criador, que sempre está disponível, que sempre está agindo, que sempre está ajudando, vai ter uma conexão, uma similaridade com essa criatura. Então essa criatura, ela vai começar a se transformar, vai começar a chegar perto do Criador pela ação de nós mesmos, a nossa ação, a ação do ser humano. O Criador está sempre doando, o Criador está sempre ajudando, sempre mantendo, sempre influenciando. Agora, imagina só, a gente se acostuma com muita coisa. Esse é um dos problemas do ser humano. Nós nos acostumamos, nós começamos a ver como normal muita coisa que não é normal, muita coisa que é completamente péssima para o mundo, é péssima para a humanidade. E como nós vemos o mal no mundo, nós experimentamos o mal no mundo, nós começamos a simplesmente achar isso normal e conviver naturalmente com isso. Do que não é, né? Assim, a gente está tão acostumado com as atrocidades que acontecem no mundo que a gente simplesmente diz que o mundo é assim mesmo. O mundo é ruim e faz parte. Desenvolve apatia. Desenvolve uma apatia em relação ao mundo e em relação aos outros. Então, muitas dessas vezes a gente começa a normalizar as coisas. A gente começa a normalizar as injustiças, tudo que de ruim que acontece no mundo. Isso é um péssimo comportamento para nós seres humanos. Por quê? Porque a gente só consegue mudar o mundo quando a gente está insatisfeito. A gente só consegue mudar o mundo quando nós damos um passo em ação para que as coisas mudem. E se a gente ficar acomodado a um tipo de pensamento, que a gente normaliza as coisas, a gente vai perpetuar as injustiças. A gente vê as injustiças acontecendo no mundo o tempo todo. Então a gente vive nesse ambiente de injustiça. E a gente normaliza isso. Como que a gente vai mudar como ser humano e como sociedade se a gente normaliza todas essas coisas? Como que a gente vai chegar próximo do Criador? Como que a gente quer alguma coisa do Criador se a gente não muda? A mentalidade é que a gente se acomoda com tudo que acontece ao nosso redor, se acomoda com a nossa vida e pede a Deus uma ajuda celestial, milagrosa. Mas a gente não faz por onde, né? Mas a gente não faz nada. Não faz A gente justo. fica a vida toda à espera de um milagre. A gente põe todas as nossas esperanças num milagre que aconteça sim, num piscar de olhos e mude toda a realidade.
mas a gente mesmo não fica acomodado. Esse tipo de pensamento, ele é um pensamento longuíssimo na história humana. É um pensamento muito antigo. E é um pensamento religioso. É um pensamento religioso. Esse pensamento de que nós devemos somente levar nossas vidas como nós fomos feitos, ou na sociedade que nós nos desenvolvemos, e Deus vai mudar tudo. E Deus vai fazer um milagre sobre todos nós e mudar essa situação. Então a gente se acomoda com essa ideia religiosa. A ideia de espiritualidade, ela é uma ideia de que nós temos que fazer uma mudança interna dentro de nós mesmos e agir no mundo. Não como se a espiritualidade fosse uma coisa passiva. Muitas vezes a gente trata a espiritualidade como uma coisa passiva, uma coisa somente de crer, de ter uma fé. Não tem ação. Não tem ação. A gente muitas vezes conecta essa coisa da ação, da luta, da materialidade, a gente conecta isso como a antítese da experiência espiritual, a antítese da fé religiosa. A gente separa o mundo em dois níveis. A gente coloca uma idealidade no além, a gente coloca uma idealidade no céu. Acho que Deus vai fazer tudo. E na terra na qual nós vivemos, no nosso mundo, toda essa coisa da ação, do agir, a gente põe em segundo plano. A gente rebaixa a vida experiencial, a vida cotidiana, a vida que a gente sente as coisas no nosso dia a dia, a gente põe isso no segundo plano, e no primeiro plano está aquela idealidade de mundo, aquela idealidade de um paraíso, de uma salvação. Pelo que eu saiba, todos os personagens do Tanar eram pessoas que agiam, não eram pessoas que ficavam esperando, sentado igual a mentalidade religiosa. Culpando os outros pela... Porque assim, eu já vi um estudo judaico, e é uma verdade que quase isso não se vê, né? Isso é muito chocante. Isso não é interessante para o ego. Que fala sobre chamar para si a autorresponsabilidade. Isso não é bom para a gente, porque vai colocar a gente diante de uma situação, entendeu? Tipo assim, eu quero que muita coisa mude ao meu redor, é o que você está falando, eu preciso que muitas coisas mudem, que o mundo muda, a sociedade, onde eu habito na minha casa, os outros. Mas, tipo assim, se cada um de nós fizermos a nossa parte, chamar para si a autorresponsabilidade, esse é o problema hoje da sociedade, do ser humano, falando do indivíduo, não chama para si a autorresponsabilidade. Exatamente. Não chama. A gente põe toda essa esperança, essa idealidade de uma boa vida no mundo além, no mundo distante. E agimos como seres passivos aqui no nosso mundo, que é o mundo da ação. A ideia, eu acho uma ideia muito interessante do Rambam, que ele fala que todos os dias nós esperamos Mashiach. E apesar dele demorar, nós o esperamos todos os dias. De uma forma mais profunda de sentir isso, eu acho interessante que esperar Mashiach não é você esperar que um dia chegue um salvador, um super-herói que nos pegue pelo braço e nos leve a uma terra prometida, que mude o mundo completamente. Esperar Mashiach todos os dias é a gente ter intrinsecamente nas nossas ações e atitudes a ideia de que toda a nossa ação, intenção, pensamento é uma espera de Mashiach, é um trabalho para a vida de Mashiach. É como se nós fôssemos operários
O Barro São ele usa nos textos dele essa palavra, os trabalhadores, os operários, que são as pessoas que trabalham pela vinda de Mashiach, não as pessoas que esperam simplesmente, como a palavra diz, esperar sentado passivamente a vida inteira a vinda de Mashiach, mas as pessoas que trabalham todos os dias pela vinda de Mashiach. Isso é uma grande diferença que existe aí. Essa é a diferença entre a pessoa passiva que espera a vida toda e a pessoa que constrói a vinda de Mashiach. A vinda de Mashiach é uma ponte que deve ser construída, não uma ponte que está pronta com uma porta preparada para abrir e você caminhar sobre essa ponte. Mas a vinda de Mashiach é como se fosse esses operários, esses trabalhadores, todos nós, que estamos construindo essa ponte. Então, entende a diferença? Sim. Nós, com esse pensamento, estamos construindo, estamos agindo como trabalhadores, construindo o mundo, construindo a vinda de Mashiach. E não que nós somos pessoas que esperando o Mashiach chegar para nos esperando a porta que dá para essa ponte de Mashiach se abrir e estar pronto para nós. O cristianismo espera isso, né? O cristianismo ele se baseia nessa mentalidade, de que isso tudo está pronto. Vai chegar, vai me buscar, eu vou sair daqui. Que nós vamos receber a boa graça. O arrebatamento, aí vai acontecer o 7 Tem um estudo do Rabino Moshe que ele fala, a ideia de esperar Mashiach, antigamente, que espera não significa sentar, né? Que espera é isso, espera está ligado à palavra esperança. Então o que é a esperança? É quando você faz algo na intenção de que aquilo vai dar certo. Entendeu? Então, quando a palavra que o Rambam usa para esperar, ele falou a palavra em hebraico, mas ele está justamente nesse sentido, de continuar acreditando e produzindo, tipo assim, partindo da ideia de que isso é uma obra de trazer magia. Então, se fosse para traduzir de uma forma correta, que aliasse o sentido da palavra, né, é o 13º princípio, né, do judaísmo. Se fosse para traduzir essa palavra de uma maneira que o nosso idioma pudesse compreender, não se trata de esperar a Mashiach, se trata de trazer Mashiach. Né? Então é trazer Mashiach. Porque como você traz Mashiach? Produzindo ações que vão de encontro à proposta que é o Mashiach. Qual que é a proposta do Mashiach? Fazer com que todo mundo conheça o Eterno. Fazer com que as pessoas vivam em unidade. Né? Fazer com que a idolatria seja totalmente aniquilada, né? Ou seja, trazer paz. Então todas as ações que você faz com essa intenção é um ato messiânico. Então acho que a ideia de Rambam estava nisso. Eu vou agir o tempo todo produzindo um caráter messiânico no mundo, porque eu achei ungido, né? Toda a unção, toda a ação que você faz que representa uma vontade do Eterno é um caráter de Mashiach. Só que as pessoas não, elas esperar a Mashiach. Então ela senta, enquanto o Mashiach não vier para fazer alguma coisa, também não tem que fazer nada. Não faz nada. Um entendimento totalmente errado. É por isso que o Rambam diz que é todos os dias. Todos os dias. O esperarei. O esperar. Por isso que esse 13ª instrução do Rambam, ela tem essa ideia que eu acho tão forte, tão boa, que você espera Mashiach todos os dias, no sentido de você construir, de você agir, construindo essa ponte para que nós consigamos atingir esse objetivo, e não uma espera passiva. Diferença, né? Diferença de visão, né? É uma diferença muito grande. Quando a gente pensa dessa forma... Até porque, olha só, como está ensinando os sábios da morte, isso é bem antigo. Na verdade, né, acho que desde Adão, desde o princípio. A mulher que tu me deste, a serpente, sempre coloca no outro. Assim, não faz um trabalho de chamar, olha, eu preciso trabalhar isso em mim, eu preciso melhorar a minha sociedade, minha família, não.
sempre projeta para o outro, lá fora. E automaticamente, assim, eu acho que uma chave que vira individualmente em cada um de nós é quando você se revolta contra aquilo. Pô, não... eu acho que essa é a chave, entendeu? Tipo assim, você diagnostica o quadro clínico, mas sempre isso. Estou falando em relação a mim mesma. Sim, a revolta acho que é o início. É um instrumento muito forte a ser usado para mudança. Enquanto você está ali passando a mãozinha, não, eu estou bem, eu tô certo, você vai continuar a vida inteira assim. Exatamente. É por isso que o Nietzsche, que é um filósofo que eu considero que é o pilar central no meu estudo de filosofia, por isso que ele fala que o cristianismo atrasou o mundo. Ele usa o cristianismo como exemplo, como exemplo de um atraso da civilização. Um atraso que não é à toa, que traz como consequência, depois de todos esses milênios na Europa, traz as crises do século XVIII e do século XIX, frutos das mentalidades cristãs que existiram durante milênios. Já fez por mim, né? Já morreu por mim, já fez por mim. Essa ideia de que já pagou o preço. Todos os pecados, a graça, tudo e isso. Você continua a mesma pessoa, aquela mesma pessoa sem elevação. Que é tudo dado, né? Não é por mérito, tudo é pela graça, pela misericórdia. Então a Nietzsche fala que isso causou um atraso para o mundo todo, essa mentalidade que ele chama de passiva, de ser uma pessoa passiva. Então ele chama, na verdade, os cristãos, de passivos, porque essa passividade, ele até chega a dizer que piorou o mundo, transformou o mundo num local muito pior do que era. Ao invés de melhorar, piorou o mundo, a Europa, todo o mundo conhecido que tem a influência cristã. Então ele é muito duro nessa crítica contra o cristianismo. E eu concordo com essa ideia. Eu acho que esse pensamento passivo do cristianismo atrasou e piorou muito a nossa humanidade. Agora, partindo para o capítulo 13, sobre o verbo amado, ficar de pé ou cessar. Amado também forma amidar, é um homônimo. Aparece como significado de levantar-se, de ficar de pé, adiante, como em quando estava de pé diante do faraó, Gênesis 41, 46. Ainda que Moshe e Samuel se pusessem diante de mim, Jeremias 15, 1. Estavam em pé ao lado deles, Gênesis 18, 8. Aparece também como significado de se abster ou cessar, como em pois eles pararam e não responderam, Jó 32, 16. E cessou de dar à luz, Gênesis 29, 35. E também pode ter o sentido de ser estável e durar, conservar-se, como em a fim de que se conservem muito tempo, Jeremias 32, 14. Tu poderás subsistir, Êxodo 18, 23. Seu sabor permaneceu nele, Jeremias 48, 11. Ou seja, continuou a subsistir e a se conservar. Sua justiça subsiste para sempre, Salmos 111. Ou seja, é estável e permanente. E toda vez que o verbo amado é aplicado a Deus, neste último significado, ou seja, de estável, de permanente. Como em, a seus pés subsistirão naquele dia no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4. Ou seja, suas causas subsistirão e se confirmarão,
Nesta passagem ficará claro a ti quando tratarmos do homônimo Hegel, pernas. É nesse sentido que se deve entender as palavras de Deus a Moisés. E permanece tu aqui comigo. Deuteronômio 5:28. Eu permaneço entre o Eterno e vós. Então esse é o fim do capítulo. São capítulos assim que falam de uma forma bem direta o significado das palavras. Esse verbo amado sempre, quando é atribuído em relação ao Criador, ele enfatiza a ideia de que o Criador é eterno, que o Criador é estável, não há mudanças no Criador, não há mudanças no Eterno. Alguma dúvida em relação a isso? Essa palavra amad é da mesma que dá raiz a palavra amidá, né? Isso. Amidá, que é a reza que eles fazem de pé. Amidá, tem Amido, Tamud, Iandu. Bom. Podemos ir para o capítulo 14, que é um capítulo bem pequeno também, sobre a palavra Adão, homem. Então vamos fazer logo, como esses capítulos são bem curtos, dá para a gente estudar os 3 hoje. Sobre a palavra Adão, que é traduzido como homem. O homônimo da palavra Adão é o nome de Adão, o primeiro homem, nome derivado, segundo o texto das Escrituras, de Adamá, terra. É também o nome da espécie humana, como em meu espírito não pleiteará com o homem, Gênesis 6:3. Quem sabe o espírito dos seres humanos, Bene Adam, Eclesiastes 3:21. A vantagem do homem, Adão, sobre a besta não há. Eclesiastes 3:19. É também o nome da multidão, ou seja, do povo simples, com exceção das pessoas distintas. Sejam um povo, Bene Adam, ou seja, sejam pessoas distintas. Salmos 59:3. Neste terceiro significado, temos: os filhos de Eloquim viram as filhas do homem. Gênesis 6:2. Verdadeiramente vós morrereis como os homens. Então é interessante essa interpretação que ele dá aqui, que ele fala que os filhos de Eloquim viram as filhas do homem, como filhas do homem, como pessoas distintas, os grandes homens daquela geração. Adão, também por essa perspectiva, a gente pode ter uma ideia diferente na questão, quando a gente vê, até dentro da Kabbalah também tem essa explicação, de Adão, o primeiro homem. Muitas vezes a gente pensa assim, por senso comum religioso mesmo, que Adão foi o primeiro homem, que ele foi criado do barro há 6.000 anos atrás, e que a partir dele e de Eva deu origem à espécie humana. Só que dentro de uma leitura mais aprofundada, Adão não é necessariamente o primeiro homem da sua espécie. Não? Muita gente desconhece essa ideia. Muita gente desconhece essa interpretação, essa ideia. ideia. Que ele fosse o primeiro. E é uma ideia corrente dentro da Kabbalah, de que Adão não é literalmente o primeiro gênero da sua espécie. Quem foi então? A espécie Homo, a espécie humana, ela tem muito mais de 6.000 anos. Todo mundo sabe disso. Muitas vezes a religião tentou explicar que a humanidade ela tem 6.000 anos só, e que tudo da história humana, o mundo, foi criado dentro desse tempo. O Michael Lightman, que é um
cabalista atual, que ele ainda está vivo, ele diz que esses 6.000 anos que se fala dentro da Kabbalah são níveis espirituais e não literalmente 6.000 anos cronológicos como a gente a princípio tem a ideia de que são literalmente 6.000 anos. Mas ele fala que é isso como se fosse uma escada evolutiva espiritual. Então o homem passa a ser realmente homem dentro desses 6.000 anos. Não que o homem tenha sido criado a partir de Adão dentro desses 6.000 anos. Lá no início. A espécie humana é muito mais antiga. A espécie humana, ela é um animal. Ela é um animal que se desenvolveu e dentro do gênero humano teve várias espécies que já são extintas. A única que sobreviveu até hoje foi a Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Isso não é teoria da evolução? Você quer ter teoria da evolução? A teoria da evolução ela trata, e a ciência hoje tem como provar isso? Tem como princípio o Darwin estava certo? Essa é a ideia. O tempo todo. Hã? Não tudo, mas nessa parte sim. Da evolução das espécies, da capacidade adaptativa das espécies. As espécies que mais se adaptam são as que sobrevivem, as que não se adaptam morrem. Então nós nos adaptamos muito bem, por isso estamos aí até hoje. Então, Adão, por que esse homem específico ele é escrito na Torá? Por que Adão é dito como o primeiro homem? Porque está nesse sentido de homem como um da espécie que atingiu uma consciência, que é chamado de ponto no coração, além das capacidades puramente animais. Então é o primeiro, a gente pode ver assim, como o primeiro de uma espécie que começa a olhar para o céu e se perguntar sobre si mesmo, e se perguntar sobre o mundo. Porque os animais, eles não... Isso foi criado, deve ter alguém que criou tudo isso. Os animais, eles não se perguntam sobre si mesmos, eles não se perguntam sobre o mundo com o qual eles vivem. Eles somente vivem e sobrevivem, é por instinto. Agora, o homem, ele teve essa capacidade de ser chamado de Adão, ou seja, de olhar para além de si, de se perguntar sobre a sua própria existência. Essa é a origem da consciência. A origem da consciência é que denota o homem ser homem. Não que literalmente a nossa espécie foi criada do barro há 6.000 anos atrás. Então o homem é um estado de consciência. Faz sentido mesmo. O homem como estado de consciência. É por isso que quando a gente fala muito disso dentro da Kabbalah, sobre Adão Harishon, sobre a ideia da coletividade humana, dessa alma coletiva, tudo isso na questão de ser uma ideia, uma consciência. Essa consciência coletiva é chamada de Adão Harishon, de uma grande alma. É a consciência coletiva. É o que faz de nós diferente dos animais. Se Adão não tivesse adquirido essa consciência de si mesmo e a consciência além, ou seja, uma experiência do mundo questionadora, uma experiência construtiva, uma construção de uma visão de mundo que vai mais além do que a puro instinto animal, ele não seria chamado de homem, ele seria somente mais um animal. Então, Adão, dentro dessa interpretação, ele não foi o primeiro da espécie. Existiram outros antes dele, só que eram animais. Adão, ele adquire essa consciência que faz dele homem, que faz ser chamado de Adão. Por isso que ele tem uma tratativa especial. Ele é chamado de Adão. E ele é chamado de o antepassado de todos nós, que somos dotados com essa capacidade profundíssima de nos perguntarmos sobre nós mesmos, de nos perguntarmos sobre o nosso mundo, de olharmos assim para o céu, por exemplo. Quando a gente olha à noite para o céu e vê as estrelas, a gente tem uma experiência, um trabalho de imaginação ou de
ou de se perguntar o porquê de todas essas coisas. Por quê? Será que existe um Criador que criou isso tudo? Será que existe um objetivo para a minha vida? Será que eu nasci para fazer algo? Como que é a morte? O ser humano é o único ser a se perguntar sobre a morte. A não simplesmente evitar a morte, porque isso é instinto. Todo organismo quer se manter vivo. Mas o ser humano, ele teme a morte de uma forma diferente. Não somente encerrado dentro do sentimento animal. Mas o homem, ele se pergunta sobre a morte porque a ideia de cessar a consciência, ou seja, entrar num estado de não consciência, perturba o homem. O homem, ele quer ser, ele quer ser, como na linguagem filosófica se fala, um devir. Ele quer vir a ser. Ele vive de planejamentos, ele vive de um projeto de vida. Quando existe uma possibilidade de um não projeto, de um nada, de um não ser, isso traz a angústia para o homem. Então o homem é o único que carrega essa angústia existencial, que é característica do ser homem, de ser humano. E todos nós temos isso. Querendo ou não, a gente pode fugir, a gente pode ficar olhando o celular o dia todo para ocupar nossa mente, a gente pode ver vídeo, ouvir música, a gente pode fazer todo tipo de coisa, mas uma hora ou outra essa angústia ela aparece, esse sentimento da possibilidade de não ser, ele atinge todos os seres humanos. E é uma coisa que está intrínseca na nossa natureza. A partir do momento em que nós nos tornamos conscientes do mundo, a gente se torna consciente da possibilidade de não ser consciente. E isso é o que nos assusta. Todo mundo pensa na morte uma hora ou outra. Uns são reconfortados dessa ideia de morte pela vida após a morte. Outros são reconfortados por tenho uma missão, completei minha missão, já não tem mais nada. Outros se frustram com a vida, então até desejam a morte. Mas esse temor da morte, de não ser, ele está em todas as pessoas. Independente de que dela tentar mascarar ou ocupar a sua mente com outras coisas, essa angústia ela é intrínseca da nossa natureza. E tem autores muito bons que exploram essa ideia dessa angústia, como Heidegger, por exemplo. Ele fala que essa angústia existencial ela é uma ferramenta para a gente ser, porque a nossa própria finitude nos faz querer ser. Imagina se fôssemos imortais, toda a nossa vida sem fim. Nossa, ninguém ia dar conta do ser humano. Nem existia espaço para tanta gente. Como que poderia existir uma vida sem a morte? Como nós pensaríamos a vida sem a morte? Não conseguimos nem imaginar como é que seria essa capacidade do planeta Terra para conter todo mundo que já nasceu nela, não tem nem espaço. A Terra não ia ter recurso, mas ninguém morre. Só que, tipo assim, ia ser uma população de miseráveis. Seria na verdade um inferno. Exatamente, uma superpopulação de miséria. Seria realmente. Arrogância, achar, entendeu? Eu sou o máximo, ninguém dá conta. Viver eternamente um troço desse, ninguém dá conta. Não, ninguém dá conta. E essa ideia, tem essa ideia da vida após a morte que conforta muitas pessoas, né? Que a vida ela tem algo mais além do que isso aqui. Eu acredito assim que a vida eterna ela também é uma ameaça. Até isso foi usado pela crença cristã. Como assim? O inferno, por exemplo.
ser eterno no inferno é a maior ameaça. Porque as torturas da Inquisição, elas tinham justamente essa desculpa aí. Então a gente tem que fazer essas pessoas sofrerem pelos seus pecados, para elas poderem herdar a vida eterna. Então eles causavam todo aquele sofrimento e eles se auto-justificavam. Não, esse sofrimento não é porque a gente é mau, é porque essa pessoa é mau e nós estamos expurgando os pecados dela para ela poder entrar no céu. Porque se ela morrer desse jeito, ela não consegue entrar no céu. Então ela tinha que sofrer. Aí que veio aquela ideia, né? O corpo padece, a alma floresce. Então eles faziam as pessoas sofrerem mesmo, morrerem do pior jeito possível. Por quê? Para a pessoa não perder, para a alma não ser condenada. Entendeu? Então essa parada de vida eterna fez muita gente morrer. Fez, com certeza. A própria ideia de uma pessoa passar toda a eternidade sem fim, sofrendo continuamente, é a ideia mais assim, absurda, né? É absurda. Qualquer tipo de qualquer tipo de tortura, de morte, se a gente for pegar dessa perspectiva, nem se compara. Assim, se a gente pegar Deus como um ser que joga o ser humano no inferno para passar toda a eternidade, ele é o pior torturador de todos os tempos. Não, e outra, ele não faz nem sentido ele criar o ser humano. Porque matematicamente, pela conta cristã, o diabo está bem na frente. Porque se a maioria do mundo é corrompida, então Deus fez o mundo para perder para o diabo. Exatamente, então é algo que hoje não faz sentido nenhum. Até o conceito de eternidade da alma foi usada para o mal. Foi usada para assustar, para cometer torturas, para fazer todo tipo de maldade. Então, eu acredito que a ideia da finitude é uma coisa muito importante para nós. Apesar de termos um certo medo da morte, um certo medo de não ser, eu acho que a lembrança de vez em quando que nós vamos morrer, ela nos faz refletir e mudar muitas coisas na nossa vida. É uma coisa que às vezes a gente tem que refletir mesmo e não fugir desse pensamento. Uma pessoa que diz que a beleza da vida está na brevidade dela. Exatamente. É o fato da vida ser breve que faz ela querer ser bem vivida. Exatamente. É esse sentimento da finitude que faz a vida ser vivida, ser experienciada, experimentada. E é isso que nos faz ser humano. Então, só para finalizar nossa aula de hoje, finalizar com essa ideia de Adão. Adão não quer dizer simplesmente o homem besta, o homem animal, mas Adão como o homem que adquire uma consciência de si, uma consciência do mundo e se pergunta sobre o que está além dele. Ele se pergunta sobre Deus, ele se pergunta sobre o motivo das coisas. E isso que faz nós sermos Adão. E, só para finalizar, Adam Harishon é justamente essa consciência coletiva que nós temos na humanidade. A consciência coletiva, ela está em construção. A consciência coletiva, ela está em constante construção a todo tempo. Nós ainda não chegamos em um Adão Harishon. Nós estamos longe disso ainda. Mas, fazendo aquele trabalho, fazendo a era de Mashiach todos os dias, um dia a gente pode chegar e realmente completar, a realmente viver a alma de Adão Harishon, que é essa consciência coletiva. Amém? Amém. Amém.